Glória a Deus. Aleluias. Abra sua Bíblia em Oséias, por gentileza. Capítulo 8. Capítulo 8. Quando chegar em casa, irmão, leia de novo o texto. Aproveita que nós estamos estudando esse livro. Sim, sature-se dele. Sature-se desse livro. Eu confesso para vocês que eu nunca estudei o livro de Oséias assim, desse jeito. Quando a gente estuda os pequenos profetas, a gente estuda em bloco. Os pequenos profetas. Então a gente assim, passa assim por cima de muitas coisas. E eu tenho me deliciado com esse estudo, em preparar esses estudos, e espero que vocês também estejam aprendendo, gostando, sendo edificado pela palavra de Deus. Eu assim estou estupefado, porque parece que é hoje. Parece que é hoje. Se você ler com atenção, você fica, meu Deus, isso acontece hoje. E nós estamos o quê? Há 2.700 e poucos anos desse texto, não é? 2.700 e poucos anos desse texto. É algo assim impressionante. Como Deus não muda mesmo, né? Eu tenho assim me deliciado e espero que você também esteja gostando desse livro do Oséias, um pequeno profeta. Amém? Capítulo 8, vamos ler o texto? Vamos ler esse capítulo 8, tem apenas 14 versículos. Vamos ler? Todos acharam? Toda atenção, por gentileza. Se o seu telefone tocar, não atenda. É mais falta de educação atender o telefone do que não atender e desrespeitar a palavra, não é verdade? É mais desrespeitoso você não prestar atenção, não respeitar a palavra de Deus. Atender o telefone não é tão desrespeitoso assim. Amém? Ou melhor, atender o telefone é tão desrespeitoso assim. Amém, irmão? Então não atenda o telefone, depois você vê, tenha todo o respeito, todo o temor à palavra de Deus. Amém? Vamos ler lá o texto? Capítulo 8 do profeta Oséias. Também teve um rei chamado Oséias também. Então, não se confunda quando você lê o 2 Reis, você vai ver que tem um rei também que foi chamado Oséias. Não se confunda uma coisa com a outra, tá bom? Amém? Esse profeta Oséias, ele viveu aproximadamente uns mais de 70 anos. Só de ministério deu mais de 60 anos. A longevidade desse homem. Olha, naquele tempo viver isso, hein? Deixa eu contar, hein? Amém? Vamos ler então o texto? Versículo 1 a seguir. Emboca a trombeta. Ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocam, nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus. Mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e colhem tempestade. Semeiam ventos e cegarão tormentas. Semeiam ventos e colherão tufões. Não haverá seara. A erva não dará farinha. E se der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado. Agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram à Assíria. O jumento selvagem, o jumento montês, anda solitário, mas Efraim
mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, multiplicou altares para a oferta do pecado. Estes só serviram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Não entendi. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da iniquidade, ele lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador, e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei o fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Amém? Perceberam que na leitura eu fiz algumas pontuações diferentes, para que você tenha entendimento de como é que funciona. Você vê que tem algumas coisas que vêm depois do versículo, mas eu explico isso na análise do texto. Bom, desde o capítulo 4, nós estamos falando sobre conhecimento de Deus. Diga, conhecimento de Deus. E os seus desdobramentos, as suas consequências. Eu não consigo tematizar de outra forma, não dá para tematizar. É esse o tema, os desdobramentos de não conhecer a Deus. Como é que nós, os cristãos, os filhos de Deus, chegam ao conhecimento de Deus? É somente através dos mestres? Não. Por isso que a carta aos Efésios vai dizer que ele deu para a igreja, ele deu à igreja uns para, ele deu à igreja, ele presenteou a igreja uns para apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. É assim que o povo de Deus chega ao conhecimento de Deus. É bom o mestre, o teólogo, o estudioso, é bom, mas sozinho ele não faz nada. É bom o ministério apostólico, é ótimo, mas sozinho ele não faz nada. É bom o ministério profético, é excelente. Sem o profeta não há justiça. É o profeta que traz a justiça de Deus, mas somente ele não dá em nada. É bom o evangelista, é ótimo, mas só ele não faz tudo sozinho. Como é que nós chegamos ao conhecimento das coisas de Deus? Deus deu para a igreja algumas pessoas. Deus deu para a igreja algumas pessoas para ser apóstolos. Que aí tem que ter alguns dons. Deu alguns profetas, que deve ter alguns dons, que está lá em Coríntios capítulo 12, que nós estamos estudando aqui profundamente. Então Deus, ele deu para a igreja algumas pessoas dons. Pessoas, dons. E eu destaquei esse sim, que é assim que a gente chega ao conhecimento. Mas todas essas pessoas, dons, não podem trabalhar sem a Escritura. Profeta não é aquele cara que levanta-se na igreja ao bel prazer e fala assim, estou sentindo isso. Não, profeta sempre trabalha com uma ferramenta, a ferramenta é a Escritura. Mesma coisa o apóstolo, mesma coisa o mestre, mesma coisa o evangelista, mesma coisa os pastores. Amém? Então o conhecimento chega a nós, a experiência com Deus chega a nós através dos ministérios que Deus deu para a igreja. Amém, irmãos? Então, aqui ainda são os desdobramentos. Os desdobramentos de não se conhecer a Deus. Primeira coisa que eu vejo no versículo primeiro aí, a quebra da aliança. Diga isso, quebra da aliança. Veja primeiro de novo o versículo 1 aí. Primeiro essa sentença, emboca a trombeta. O profeta está falando, mas isso aqui ele nem precisava dizer. O que o profeta está falando? Deus falou com o profeta, bota uma trombeta na sua boca. Por isso eu falei e parei um pouco. Emboca a trombeta, profeta. Tudo que ele vai dizer aqui, gente, é uma trombetada.
se é que eu posso falar essa palavra. Tudo isso daqui é o profeta tocando trombeta. Trombeta, gente, não é um instrumento de música, não. Não é um instrumento de música, é um instrumento de sinalização, de marcar alguma coisa, de chamar a atenção. Não é para cantar. Não se canta com trombeta. Você se irrita com ela, na verdade. É uma chamada de atenção. Então, profeta, emboca a trombeta. Aí ele começa. Tudo isso aqui é trombeta. A partir da exclamação ali, é a trombeta. E como é que é a primeira trombeta? Ele vem como águia. Quer dizer o quê? Rápido. Ele vê quem? Ele está se referindo ao rei da Síria. Deus está mandando um governador destruir Israel. Ele vem como águia. Rápido, veloz, vê tudo, não dá um bote sem ter certeza. Vem como águia contra a carga do Senhor. Por quê? Porque transgrediram a aliança. Transgrediram a aliança. E aí, eu queria ler com vocês, escuta aqui que eu vou ler para vocês. Que aliança é ela? Eu vou ler apenas um pedacinho, eu vou ler em Deuteronômio, no capítulo 28. Deuteronômio no capítulo 28. Se você quiser abrir, se você conseguir fazer isso bem rápido, nós podemos ver junto, no capítulo 28 de Deuteronômio, olha lá o que fala sobre a quebra da aliança. Capítulo 28, o versículo de número 49, diz assim, ó, versículo 49, olha só, que coisa tremenda isso daqui. Deuteronômio 28, 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como águia, nação cuja língua vocês não conhecem, nação feroz, feroz de rosto, ou seja, cara feia, que não respeitará o rosto do velho, nem se apiedará do mais moço. Lá no versículo 14 desse mesmo texto, fala assim, se vocês não me obedecerem, é assim que começa essa aliança aqui, olha, se vocês não ouvirem a minha voz, se vocês não tiverem o cuidado de me obedecer, aí vem esse versículo 49, o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, que voa como águia, cuja língua você não entende. Olha para mim aqui, irmão. Irmão, de Deuteronômio até o Oséias, nós temos séculos, irmãos. Só de reinado em Israel, durou 253 anos em Israel, desde que as 10 tribos se dividiram das 2 tribos de Jerusalém, até o último rei de Israel, vai passar 253 anos, isso pensando em Davi, estou pensando depois de Davi, depois de Salomão, 253 anos, se você voltar para trás, achar o Moisés, você vai ter aí mais de 700 anos, e como Deus disse, olha só, hein, para trás do Oséias, esse Deuteronômio foi dito mais de 7 séculos antes, 7 séculos, irmãos, o nosso país foi descoberto em, o nosso país foi descoberto, quando o Brasil foi descoberto? Em 1500, e nós estamos em, então faz um pouco mais de, ou seja, você está cansado de ser brasileiro, e só passou 500 anos, já teve um, teve outro, entrou outro, matou um, matou outro, fez isso, fez aquilo, só passou 500 e poucos anos, aqui, passou quase 7 séculos, e olha como a palavra se cumpre, irmão, por quê? Quebra de aliança, a trombeta é o seguinte, vocês quebraram aliança comigo, vocês quebraram compromisso comigo, Deus ainda é um Deus de aliança, irmão, Deus ainda é um Deus de compromisso, você tem compromisso com Deus, porque Deus tem um compromisso contigo, Deus não esqueceu a aliança que Ele fez com você, através do sangue dEle, e a aliança que Ele fez conosco, é muito maior, do que a aliança que Ele fez com Israel, porque a aliança que Ele fez com Israel, era através de animais, mas a aliança que Ele fez conosco, foi através do Filho dEle, do sangue do Filho dEle, ai de nós, irmãos, se negligenciarmos uma tão grande salvação, amém, queridos irmãos, estamos numa aliança com Deus,
Olha só a consequência: eu trarei uma nação de longe. Ou seja, esse profeta é bíblico, irmão? Você acha que o profeta ele foi ler lá em Deuteronômio? Mas lógico que não. Só que eu tenho certeza que o coração dele estava cheio da Escritura. Cheio da Escritura. Quando ele profetiza, ele fala: virá uma nação de longe como águia. Por quê? Por quebra de aliança. O segundo versículo até o 6, a lição é a seguinte: conhecer e não proceder. Diga isso: conhecer e não agir. Diga: conhecer e não proceder. Diga: conhecer e não executar. É essa trombeta que vem do verso 6 para frente. Olha o verso 2: a mim me invocam, dizendo: nosso Deus, nós te conhecemos. Olha para mim. A mim me invocam, te conhecemos. Sabe o que eu marquei aqui, irmão, de lição para nós? Olha só: conhece o Senhor na hora que tem que pedir alguma coisa. Você está vendo, irmãos? Não parece que o profeta está ali fora profetizando? Não parece que ele está ali na esquina? Na hora de me invocar, aí me conhecem. Está pegando? Na hora de me pedir alguma coisa, aí me conhecem. Mas na hora de fazer, de executar, nem sei quem é o Senhor. A mim me invocam, 2 pontos: nosso Deus, nós Israel te conhecemos. Olha o fim do versículo 6. Olha o fim do versículo 6. Não, o fim do versículo 5. Eles são incapazes da... Fim do versículo 5. Eles são incapazes do quê? De inocência. São incapazes de ser íntegros, de fazer o que Deus manda. Para pedir, sabe pedir. O nosso Deus é bom, Ele se apiedará de nós, Ele vai fazer. Na hora de pedir, conhece todos os versículos, sabe tudo. Mas na hora de agir, Deus fala assim: vocês são incapazes de inocência, vocês são culpados. Vocês conhecem, mas não fazem o que conhecem. Vocês fingem que não sabem na hora de fazer. Vocês fingem que não sabem na hora de proceder. Irmãos, parece que o Osés está aqui na nossa igreja pregando para nós. Diga: fala comigo, Senhor. Tem coragem de repetir isso? Fala comigo, Senhor. Amém, irmãos? Olha o verso 3. Israel rejeitou o bem, o inimigo perseguirá. Talvez quando eu li o texto aqui, você tenha pensado assim: credo, aqui não fala de bênção não. Aqui só fala de bênção, irmão. Aqui só fala de bênção. Bênção consequente. Bênção, consequência de você viver com Deus, de você andar com Deus. Olha o que fala o começo do versículo: Israel rejeitou o... Gente, se você rejeita o bem, o que acontece? Vem o mal, óbvio. Óbvio. Diga para o seu vizinho: você está entendendo, irmão? Rejeitou o bem. Diga para ele: rejeitou o bem, o mal te consome. Você está vendo que é ação-reação? Rejeita o que é bom, rejeita o bem, o inimigo o perseguirá. Olha o verso 4: eles estabeleceram reis, não da minha parte, constituíram príncipe, mas eu não soube. Olha para cá: eles sabem que deveria consultar a Deus. Quem sabe que tem que consultar a Deus aqui? Quem sabe? Levanta a sua mão assim, ó. Então consultemos a Deus. Pastor, mas para qualquer coisa? Não, para qualquer coisa não, para tudo. Para qualquer coisa? Não, senhora, não, senhor, para tudo. Tudo. Ele não é seu amigo? Você não é amigo dele? Você não o chama de papai? Quando você está emocionadinho aí: ai, papai. Então consulta o Senhor, ué. Sai de casa, ora: Deus me guarda, me proteja, Senhor. Vou pegar esse trânsito terrível aí. Vai trabalhar, Senhor, guarda a minha família. Senhor, vai comigo, esteja comigo, Senhor. Eles sabiam que tinha que consultar o Senhor.
Eles sabiam que poderia comungar com o Senhor, poderia se relacionar com o Senhor. Quem é que ama alguém, irmãos, e não compartilha as coisas secretas com quem ama, irmãos? Quem que não compartilha? Entenderam? Viu, maridos? Viu, esposa? Quer saber se o seu casamento está ali meio friozinho? Parou de compartilhar? As coisas novas você fala primeiro para os seus amigos, então precisa rever. Quando descubra alguma coisa nova, conheça alguma coisa, perceba alguma coisa, eu não vejo a hora de chegar em casa para compartilhar com a pastora, para falar. Gente, se com o próximo a gente é assim, por que não ser com Deus? Por que não falar, Deus, eu vou casar agora, eu preciso da tua bênção, Senhor, preciso da tua ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, eu estou desempregado, me ajuda, meu Pai. Por que a gente não consulta o Senhor, irmão? A gente sabe que tem que consultar, mas nem sempre consultamos. Metemos os pés pelas mãos, fazemos o que dá na telha. E não adianta ficar choramingando, meu irmão. Começa hoje. Porque tem algumas pessoas que ficam assim, agora já começou mal, vai mal. Não! Eu conheço pessoas assim. Fala, pastor, eu sinto muito, mas já começou mal, né, pastor? Começou mal, não tem que acabar mal, irmão. Na verdade, é melhor começar mal e acabar bem, do que começar bem e acabar mal. É muito melhor. Então aqui, eles sabem, então é saber e não proceder ainda, mesmo então, a mesma lição. Estabeleceram reis, mas Deus nem sabia disso. Mas quem que sabia? Para quem que eles falavam, irmãos? Olha aí. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si. Serão destruídos. Quem que eles consultavam? Os ídolos. Para os ídolos eles falavam, o teu bezerro, olha o versículo 5 aí, o teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, eu rejeito o teu bezerro é rejeitado, ó Samaria, a minha ira se acende contra eles, até quando serão incapazes de inocência? Vocês continuam fazendo isso. O que era o bezerro de Samaria? O que era o bezerro de Samaria? Teve dois reis chamados Jeroboão, diga Jeroboão. Teve o primeiro Jeroboão e teve depois, mais tarde, vai haver o Jeroboão. O primeiro Jeroboão, presta atenção nisso aqui, quando ele se separou, se rebelou, se afastou de Jerusalém, quando ele se afastou, se separou, se dividiu de Jerusalém, com medo do povo voltar para Jerusalém, porque o templo era lindo, Salomão tinha acabado de fazer o templo, nunca tinha sido destruído. O que o Jeroboão fez? Fez um bezerro de ouro na parte sul da nação e na parte norte. O povo não precisava ir mais para Jerusalém, ele já fez de propósito. Ele fez um bezerro, era o bezerro de Samaria. E ali eles sacrificavam. Quando você ler os profetas, não vou ler aqui agora, senão não vai dar tempo da gente continuar, né? Mas se você for ler lá em 2 Reis, capítulo 12, versículo 28 e 29, você vai perceber que fala assim, até os dias de hoje, Israel sacrificava ao bezerro de Samaria. Por quê? Porque Jeroboão tinha ciúmes. Ele não confiou em Deus. Deus colocou Jeroboão como rei. Ele não fez Jeroboão separar. Deus não mandou Jeroboão separar de Jerusalém, mas o colocou como rei, se você for ler lá em 2 Reis. Ele colocou como rei. Só que esse Jeroboão com medo, com ciúmes do povo e para o outro templo. Parece hoje, né? Parece hoje. Vamos ser o mais parecido possível, né? Vamos ser o mais parecido possível, para ninguém ir para lá. Então ele fez um bezerro de ouro ali, e um bezerro de ouro no norte. Assim o povo não precisava atravessar a fronteira. E lá ficavam os sacerdotes. Lá ficavam os sacerdotes. No começo eles não sacrificavam o bezerro de ouro. Não, eles não sacrificavam. Mais tarde eles começaram a idolatrar o bezerro de ouro. Não foi imediatamente. Não foi imediatamente. Então esse é o bezerro. Então assim, aqui ele está falando o seguinte: vocês não falam comigo, vocês não me consultam, não me compartilham a vida de vocês, mas vocês falam para o ídolo de prata, para o ídolo de ouro. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado, eu não aceito esse bezerro. E por que ele rejeita esse bezerro? Por
que também eles sacrificavam bezerro. Entenderam? Eu não aceito o bezerro de vocês, não aceito, porque vocês são capazes de praticar o que vocês sabem. Verso 6, porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, isso é coisa de homem. Quem está me ouvindo ainda? Isso é coisa da carne, isso é coisa de vocês, não é de mim, não é de Deus. Não tenho parte com isso. Para mim, vocês não compartilham a vida de vocês. Vocês não me consultam mais. Vocês não querem saber o que eu penso, o profeta fala. Vocês vão falar com o bezerro de Israel. Eu não aceito. É vergonhoso o que vocês estão fazendo. É vergonhoso. Em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Verso 7. Versículo 7. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Quem já falou esse provérbio aqui? Esse ditado? Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem já falou esse provérbio? Quem já conhecia essa palavra, essa frase? Levanta a mão, por favor. Quem semeia vento, colhe. Viu quem disse? Tem coisas que nós dizemos que não está na Bíblia. Mas tem muita coisa que está na Bíblia, irmão. Você nem sabe, né? Quem semeia vento, colhe tempestade. Está na Bíblia. Agora, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Está na Bíblia? Nunca esteve na Bíblia. Não passa nem perto da Bíblia. Amém, irmãos novos convertidos? Então, se você está aqui, você fala assim: pastor, só pela dor que eu viria. Não. Deus te trouxe porque te ama. Ele trouxe você, não foi pela dor, porque te ama. Você sofreu porque é bobo. Sofre porque é bobo. Não tem essa que não vem pelo amor, vem pela dor. Você vai conhecer fatos bíblicos que pessoas sofreram e voltaram atrás e se entregaram para Deus, sim. Mas você não pode fazer uma doutrina disso daí. Você não pode fazer uma doutrina, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Isso é coisa de homem. Ele fala, isso aqui é coisa de homem. Então quem semeia o vento, colhe o que? Tempestade, porque semeiam ventos e cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comerão os estrangeiros. Qual que é a lição aqui? Diga, toda mistura enfraquece. Diga, toda mistura enfraquece. É o que nós vamos aprender aqui, ó. Porque semeiam ventos, cegarão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, se der, o estrangeiro vai comer. Israel foi devorado. Agora está entre as nações como coisa que ninguém gosta. Essa é a vontade de Deus, gente? Essa é a vontade de Deus? Que ninguém gosta de você? Não, pelo contrário. Deus quer aparecer através de você. Bom, vamos esmiuçar isso aqui então? Semear vento, colhe o quê? E está aqui, ó. Olha só. Semeiam vento e cegarão tormentas. Não haverá seara, diga plantação. Não haverá plantação. Não haverá plantação. Mas se houver alguma coisa, a erva não dará farinha. Sabe o que é isso? Olha para mim. Presta atenção. Então é o seguinte, ó, quem semeia vento colhe tempestade. Que tempestade é essa? Vocês não vão conseguir plantar. Mas se plantar, presta atenção nisso aqui. Talvez eu acabe aqui já. Mas se plantar, não dará farinha. O que é isso? Diga trigo. O trigo é uma espiga, sabe? Igual o milho. Esse trigo aqui, igual o milho. Ele está falando assim, ó. Se plantar, se der, vai ser só o... Quem conhece a palavra sabugo? Sabugo. Ô, caipiras, tá bom então. Tá ficando bom. Pensei que era só eu e o Suelcio de novo aqui. Pensei que era só eu, o Suelcio e o Roberto que conheceria aqui. Se der, vai ser sabugo. Sabe, só o bagaço, só a madeira. Não vai plantar. Já é a tempestade. Mas se você plantar e der alguma coisa, é só sabugo. Mas se você plantar e o sabugo der algum caroço, vocês não comerão. Está ouvindo? Essa é a tormenta, essa é a tempestade. Então é o seguinte, primeiro ponto.
pode ser que vocês nem consigam plantar, porque se afastaram de mim. Lembra-se, uma das coisas. Bom, mas se vocês conseguirem plantar, vai só sabugar, vai dar só sabugo. Se não der sabugo, se der algum caroço, vocês não comem. Quem lembra de Gideão? Lembra da época de Gideão? Eles plantavam e os medianitas comiam. Lembra disso? Juízes? Eles plantavam, vinham os medianitas e colhiam tudo. O Gideão teve uma ideia e colhia antes deles chegarem e ia fazer o trabalho de um lugar impróprio ainda. Então a tempestade é o seguinte: vocês não vão conseguir plantar. Ah, você vai conseguir, né? Não vai ter milho, não vai ter trigo no sabugo. Se tiver, vocês não comem. Se tiver, vocês não comem. Por quê, gente? Mistura. Eles se misturaram, leia de novo. Porque semeiam ventos, cegarão tormentas, não haverá seara. Verso 8, Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa que ninguém se agrada. Por quê? Verso 9, por quê? Subiram para a Síria. Então, o versículo 8 acaba nessa primeira parte do versículo 9, tá bom? Vou ler de novo o 8 então, ó. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa que ninguém se agrada, porque subiram à Síria. Se misturaram, pediram ajuda para quem não deveria pedir. Diga, mistura enfraquece. Essa cor de ser mais ou menos enfraquece, irmão. E nós já lemos isso lá no capítulo 7, no versículo 8. Olha o capítulo 7, versículo 8 aí, ó. Olha só, o capítulo 7, o versículo 8. Versículo 8. Efraim se mistura com os povos. É um pão que não foi? Um pão que não é virado, acontece o quê? Queima de um lado só. E do lado de cima, fica cru. Quem se mistura enfraquece, gente. Lembra disso aqui semana passada? Israel, Efraim, é um pão que não foi virado. De um lado queimado e por cima cru. É inútil. É isso que ele continua falando aqui. Agora a lição para a gente fechar isso aqui. Qual é a lição aqui, meu irmão? Qual é a lição aqui? Vocês ou já fizeram isso, eu já fiz isso, confesso para vocês, ou vocês já viram alguém fazer isso? Eu estou trabalhando, às vezes você pisa na bola e você fala assim, não aconteceu nada comigo, estou trabalhando, estou comendo, né? Estou ganhando dinheiro, estou jogando bola, ou jogando dominó, ou jogando guspe para cima. Eu já passei por, a mão do Senhor não está pesando não, né? Está tudo bem, rapaz, tudo certinho. Meu querido, lembra do profeta Ageu? Lembra do profeta Ageu? Pode ser que aparente, você já viu pessoas concluírem que estão bem só por causa das coisas que têm? Quem já viu isso? Nós às vezes fazemos isso, concluímos que estamos bem, porque temos carro, temos trabalho, temos comida, estamos nos divertindo. Isso não quer dizer estar bem. Quem está me ouvindo? Essa eu quero que vocês vejam. Vai comigo para Ageu. Vai comigo para Ageu aí. Ageu, rápido, que nós sempre lemos aqui no dízimo aqui. No capítulo 1. No capítulo 1, versículo 6. Ageu. Bem depois de Ageu, tá bom? Vai passar aí alguns profetas, mas pouquinha coisa. Não dá o quê? Umas 40 páginas aí. Vai para Ageu. Essas tem que ver. Então, o que é colher tempestade? Aí você fala, não estou colhendo tempestade não. Eu estou semeando, eu estou comendo, estou bebendo, estou vestindo, estou me divertindo. Não estou colhendo não. Não é pelas coisas que você tem, que você conclui que não está colhendo tempestade, meu irmão. Não. Capítulo 1, acharam? Versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido? Então eles semeavam? Semeavam. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Eles comiam? Comiam. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Eles bebiam? Bebiam. Vestis-vos, e ninguém se aquece. Eles vestiam? E o que recebe salário é como se colocasse no saco furado. Eles tinham salário? Tinha. Eles estavam bem? Não.
Por quê? Eles não estavam bem? Eles semeavam e colhiam pouco. Eles comiam, até tinha comida em casa, mas não se fartava. Eles bebiam, tinha até água para beber, mas não matava a sede. Eles tinham roupa para usar, roupa da moda, mas não se aquecia. Eles tinham salário, então eles trabalhavam, mas era como se colocasse no saco furado. Qual é a grande lição aqui? Essa aqui é a lição que você tem que guardar no seu coração. Qual é a lição aqui? Não é porque eu tenho tudo que eu preciso que está tudo bem. Olha, vocês vão colher tempestade, viu, israelitas? Vocês não vão conseguir semear. Ah, conseguiram? Vai dar só espiga. Ah, deu um caroço? Não vai virar farinha. Ah, virou farinha? Outros vão comer. Por quê, gente? Porque se misturaram. O que é se misturar aqui nos nossos dias hoje? Por favor, não me entenda errado, viu? Por favor, ainda mais nos dias que a gente vive. O que é se misturar, meu irmão? É se misturar na doutrina. É se misturar no entendimento de Deus. É se misturar no que é fundamental. Às vezes eu falava em Itaquaonde, às vezes nós temos o costume de ter um amigo lá na nossa rua, aí você fala assim, aí, você também é cristão? Ele fala, eu sou evangélico, e só porque o cara fala que é evangélico, você fala, então você é um dos meus. Nem sempre. Não é porque alguém se diz evangélico que é cristão verdadeiro, meu irmão. Irmãos, deixei claro para vocês aqui quando nós estudamos Atos. Paulo, ele tinha uma mensagem para os religiosos, para os judeus religiosos. Ele tinha uma outra mensagem para os gentios. Quando os judeus, os religiosos, os fariseus vinham ouvir Paulo, Paulo tinha uma fala. Porque, gente, quando você fala, você tem que pregar. O que é pregar, gente? Diga, fazer buraco. Quem não fez buraco, pregou, irmão? Não pregou. Fazer buraco não é deixar o prego lá. Não. É fazer um buraco. Se você prega um prego na parede e tira o prego, você pregou. Está lá o buraco. Pregar, irmão, é você ser enfático, contundente, com uma voz para religioso, para aqueles que não conhecem Deus de verdade e para aqueles que não sabem nada de Deus. Se misturar, meu irmão, é você não saber de que povo você é, qual é a doutrina, qual é o ensino, o que Deus quer de você. De manhã faz o sinal da cruz, à noite fala para Maria, e para dormir fala com o padre Cícero. Passa pela encruzilhada, se benze todo. Que cristãos somos nós? Isso é mistura. É achar que Deus é comprado pela sua conduta. Deus não é comprado pela sua conduta, meu irmão. Misturar não é o caso de você ir na outra igreja, na verdade, ir na outra igreja de menos, meu irmão. Você acha que quando eu viajo, eu vou para onde? A maioria das igrejas que eu entro é a igreja católica. Sou besta eu agora? É lá que estão as obras de arte, ué. Eu entro em todas elas e nem faço oração. E vou entrando. Quem quiser que faça perto de mim, porque vai se lascar. Irmão, quando você passa na rua, imagina se você passasse pela rua preocupado com demônios, sabendo que tem mais de milhares de demônios perto de você. Mas olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. É os demônios que tem que falar, sai daqui, para mim, irmão, e para você, irmão. Não é você que tem que falar, Deus me livre, não, é o demônio que tem que falar, Deus me livre, Deus me livre. Amém, irmão? Amém, igreja? Não se misture, não se misture. Louve a Deus, canta, pula, dança, faz uma roda, uma ciranda, faz o que você quiser fazer, mas não se mistura. Deixa claro de que espírito você é. Deixa claro. Encontrou um religioso que está meio desencaminhado, encaminha ele, ué. Vai que ele morra amanhã. Irmãos, porque são muitos chamados, poucos escolhidos, irmão. São muitos chamados, pouquíssimos escolhidos. Então você tem uma responsabilidade. Fala mais uma coisa. Deus chamou Jeremias e disse, Jeremias, você vai falar, vai ensinar, vai gritar e o povo não vai te ouvir. Você suportaria essa? Já pensou? Meu Deus, eu morreria. Você quando olha para o lado, eu falo, olha para cá, irmão,
Se você virar a cara, eu fico nervoso com você já. É, não é? Jeremias, você vai falar, vai gritar, vai gemer, e ninguém vai te ouvir. Jeremias, foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi, sabendo que ninguém ia ouvir. Mas vem cá, Jeremias deixou marca. Como é que eu sei que Jeremias deixou marca? Ele foi preso, chicoteado, jogado no buraco, comeu pão embolorado. Como é que eu sei? Ele incomodou. Ninguém ouviu de se converter, mas ele incomodou. E às vezes eu e você não queremos incomodar. Isso está misturado. Não, a gente tem que ser politicamente correto. Que politicamente correto o quê? Você tem que ser uma voz profética, uma voz apologética, uma voz que fala, não é assim, esse fulano está equivocado. Mas você tem medinho. Irmão, ama quem fala a verdade. Então não se misture. Não se misture, seja um cristão autêntico. Jesus andava com os pecadores? Jesus foi chamado de pecador? Foi. Mas ele era o pecador? Não. Ele não se misturava, irmão. Ele continuava puro, andando e comendo com os pecadores. Até alguns chamaram-o de pecador. Mas ele era um pecador? Você sabe disso? Sei, ele não era. Então se misturar aqui não tem nada a ver com corpos juntos. E sim uma mensagem vivida. Uma mensagem praticada. Amém, irmãos? Então a mistura enfraquece. Diga de novo, a mistura enfraquece. E eu finalizo então assim, tem mais algumas coisas aqui, mas deixa para outro dia. Eu quero ler com vocês só o versículo 11 e 13. O versículo 11 e 13. E aí eu encerro. Olha só. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar. Mas o texto é assim, olha. Efraim fez muitos altares para a oferta, para o pecado. Está me ouvindo? É assim que se lê. Porque existia lá o altar da oferta para o pecado. Quando os irmãos de Israel, eles iam ao templo de Jerusalém, tinha um altar que era para a oferta de pecados. Você ofertava uma oferta para o pecado. Então ali é um altar que servia para a oferta de pecados. Entenderam o texto aqui? Sim ou não? Mas o que eles faziam com isso? Pecavam. Por isso que o tradutor talvez perdeu aqui por isso. Havia um lugar aonde se apresentava a oferta para os irmãos que pecavam, que hoje não precisa mais. Um lugar para isso. Mas eles usavam aquilo para pecar. Olha o verso 13. Amam o sacrifício, por isso sacrificam. O que eles amavam, gente? A carne do sacrifício. Eles gostavam de comer a carne. Só pela carne. Está pegando ou não? Eles amavam o sacrifício. Não o culto, não aquilo que Deus mandou fazer. Não, eles amavam o sacrifício. Eles amavam a carne do sacrifício. Então eles usavam o altar da oferta pelo pecado para pecar. Era para eles. Eles ficavam felizes porque churrasco na área. Parece a rede resgate. Eu adoro churrasco. Vocês entenderam isso aqui? Um lugar para ser um culto correto, um altar para realmente adorar o Senhor, eles usavam para pecar, para desagradar a Deus. O que esse povo merece, irmão? Fala a verdade. Ser escravo mesmo, é ou não é? Ser escravo. Olha o verso 12. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 o quê? Preceitos. Estes seriam tidos como coisa estranha. Deixa eu explicar aqui para você. Deus fala assim, ó. Eu escrevi a minha lei em 10.000 preceitos. Para eles é estranho. Presta atenção nisso aqui. Deus está falando assim, eu peguei os meus mandamentos, que eram 10 mandamentos,
detalhei pedacinho por pedacinho, expliquei tintim por tintim, para até uma criança entender, e eles falam que não entende. Por exemplo, na lei está marcado, não matarás. Aí eles falavam assim, como assim? Eles falavam, como assim não matarás? O quê? Aí lá veio Moisés, você não mata o animal do seu próximo, você não mata o jumento do seu próximo, você não mata o gatinho do seu próximo. E foi numerando. Primeiro é não mata o seu próximo. Aí não mata o gato do seu próximo. Não mata a ovelha do seu próximo. Então Deus foi explicando. Pegou cada mandamento. Quem está pegando o que eu estou falando? Quem está pegando? Quem está pegando? 10.000 mandamentos, preceitos, subdivisões dos 10. Diga 10 mandamentos. Diga só 10. Que foram subdivididos por quê? Para o mal deles? Não. Quando a sua criancinha de 2 anos te pergunta uma coisa, como é que você fala? Ô papai, como é que é? Como é que a água chega aqui? Como é que se explica? Da forma mais simples, não é? Meu filho, tem um lugar lá no centro de Suzano, que tem um grande rio. Eles colocaram, filho, um monte de caninho. Aí você pega lá a caneta e fala assim, ó, caninha é igual essa caneta aqui assim, ó. Eles colocam debaixo da terra um monte de cano, filho. E aí a gente põe a torneirinha na boca do cano, meu filhinho. E o filhinho vai entendendo. Mas o que vale? O que valeria é o seguinte, a água vem da represa. Só isso. Mas para a criança, o que você faz? Você detalha. Olha que coisa linda isso daqui, irmãos. É chocante. Eu lhe escrevo a minha lei em 10.000 preceitos. Eles dizem, não estou entendendo. Irmãos, olha que flagrante. Não estou entendendo. Mentira deles. Que maneira não está entendendo? Diga 10 mandamentos. Jesus, quando vem, ele fez mais ainda. Então, eram 10, virou milhares de mandamentos. Jesus vem e fez quantos? 10? 2. Não é isso? 2. Amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Eles falavam isso. Não estou entendendo. Vão para a Síria. Vocês vão ser levados cativos. A mistura enfraquece, gente. E com quem a gente se mistura, a gente será comido. Para quem você pede ajuda que não seja Deus, por esse você será devorado. Quando ele fala assim, Israel foi devorado, no versículo 8, Israel foi devorado. Com quem você se mistura, para quem você pede ajuda, se não for a Deus, você será devorado como aquele trigo. Amém, irmãos queridos? Não nos misturemos. Sejamos ousados, firmes na nossa vida cristã, firmes na cruz de Cristo. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Curva sua cabeça, feche os seus olhos agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza. Abra o seu coração nesse instante. Aleluias. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Feche os seus olhos nessa hora. Gostaria que você abrisse seu coração agora. O Senhor está falando conosco profundamente através desse livro. Aleluia. Eles se afastaram de conhecer a Deus. Fugiram de conhecer a Deus. Não querem proceder o que aprenderam. Não querem praticar o que aprenderam. Abra o seu coração, feche seus olhos. Talvez você tenha que se arrepender nessa noite. Talvez você saiba o que fazer e não está fazendo. Talvez você esteja se misturando e não está percebendo que você, dia a dia, está sendo devorado. A sua força se esvai, se enfraquece dia após dia na sua vida cristã, porque se mistura com muitas coisas, corre de um lado para o outro e Deus está sendo esquecido. Você também vai para a Síria se continuar assim. Você vai também ser levado para a Síria, vai ser devorado pela Síria. Se você continuar se misturando de uma forma irresponsável, se você continuar consultando aquilo que não é o Senhor, feche os seus olhos, queridos. Levante a sua voz, eu gostaria que você orasse ao Senhor. Abra o seu coração nesse instante.